Olá, boa noite, tudo bem? Vamos chegando. Live com a Solange Oliveira. Vamos lá. Olá, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos. Olá, Sol, tudo bem? Vamos mandar para as pessoas os convites. Olá. Olá, tudo bem? Oi, Sofia, tudo bem? Olá, Soares, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Oi, Lê, tudo bem com você? Vamos entrando, chegando. Vai chamando, colocando aviãozinho. Que bom, fico feliz. Oi, Douglas. É que tá o seu sobrenome. Olá, tudo bem, Sol? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá dando eco aí, gente? Tá, né? Tá um pouquinho. Vou colocar o fone. Isso, por favor. Melhorou? Melhorou. Oi, Gabriel, boa noite, tudo Gente, bem? sejam bem-vindos. Prazer estar aqui. Sol, isso. Sofia, oi, Dai, tudo bem, filha? Oi, Vai Dai. ajudando aí, colocando os coraçãozinhos, os aviãozinhos. Ajuda a gente. A Sofia é a nossa marqueteira. Vou colocar aqui o nosso tema. Isso. Olá, Geraldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vê se você consegue fixar, Dessa. Consigo assim que aparecer para mim. Esse é o tema? Teste do Isso. desemprego. Deixa eu aparecer aqui. Acho que eu vou mudar de posição aqui, vai ficar melhor. Aí. Deixa eu ver aqui se não tá dando certo. Olá, pessoal. Olá, Magna, tudo bem? Olá, Jorge. Tô Jorge. tentando fixar aqui, viu? Não Gente, tá sejam aparecendo muito para bem-vindos fixar. aqui à nossa live. É muito bom estar aqui com vocês. Não tô conseguindo fixar hoje. Ontem foi tão fácil. Quer que eu escreva de novo? Segunda-feira. Por favor. Ah, não, peraí. Consegui. Apareceu Conseguiu? na tela. Aê! E... Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Por favor, vamos dando os coraçãozinhos, mandando aviãozinho, chamando o pessoal para cá. Assunto muito importante hoje, como nos demais dias. A Sol maravilhosa vem aí nos instruir nesse momento que nós vamos fazer para alavancar a nossa carreira, E aí, né? testes e tudo mais. Eu vou me apresentando, porque eu já quero passar o bastão para ela, porque é muita coisa boa. Eu sou Andressa Dias, Master Coaching. Eu trabalho com desenvolvimento humano. Tenho 15 anos de experiência na parte de atendimento ao cliente. Tanto o back-office, ativo, receptivo, essas coisas. Cuidar do povo que cuida do atendimento ao cliente é algo que é uma paixão que eu tenho. Mas agora eu estou mais apaixonada pelo desenvolvimento humano, é algo que a gente vem trabalhando. E aí nós nos unimos, 6 mulheres maravilhosas,
num projeto que chama Mulheres da Sexta Potência, está sendo divulgado lá no Telegram. E nós estamos fazendo as lives aqui para entregar conteúdo de qualidade para você. Eu me ponho à disposição no que precisar, é só falar com a gente, né, Sol? É isso aí. É toda a sua live, fica à Oi, Carol. vontade. Oi, Rodrigo. Oi, Inês. Sejam bem-vindos, todos os que estão aqui. Obrigada pela presença. Gessi, Carol, que saudade de você. E vamos lá, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Solange Vieira, eu sou Master Coach. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, mais focado para a área profissional, a área de desenvolvimento de carreira. Então, assim, agora que você fala que não é o momento, não. Agora é o momento de você pensar nisso, de você começar a se questionar algumas coisas, que até então a gente não se questionava. Para quem me acompanha aí, tem visto os posts que eu tenho feito no meu feed, e quem não acompanha tem a oportunidade hoje aqui de me acompanhar. E falando o tempo todo sobre a questão do seu desenvolvimento pessoal, só que na parte de carreiras. E aí eu pensei, né, falei, nossa, eu vou falar para o pessoal para a gente fazer um teste. É o teste do desemprego. E o que esse teste do desemprego ele nos diz? Ele é tão importante quanto o teste do Covid. Né? E aí, assim, a gente fica, nossa, mas é nesse momento que eu tenho que fazer o teste de desemprego? Sim, é nesse momento que você tem que fazer o teste do desemprego. Então, assim, eu vou fazer perguntas rápidas, tá? Eu vou dividir elas em temas, na verdade. Então, assim, se você quiser ter papel e caneta na mão, então agora é o momento. Chama mais pessoas para estar aqui com a gente na live, para participar conosco. Mulheres da Sexta Potência, hoje falando sobre carreira, desenvolvimento pessoal na parte de carreira profissional, tá? Quiser mandar aviãozinho aí pro pessoal para eles entrarem. E a primeira pergunta que eu faço, Andressa, Oi. você já tinha parado para pensar nessa questão do teste do desemprego? Não. Quem, Não tinha parado para pensar. quem aqui está empregado, coloca um joinha aí pra gente. Vamos começar a interagir, galera. Quem então hoje tem um emprego, está empregado, ou é empreendedor, tem seu próprio negócio? E aí? Vocês estão empregados? Vou esperar aqui o pessoal colocar. E aí, assim, a Eu acho que primeira tá coisa... todo mundo em casa, ninguém tá levantando a mão. Olha lá, o Geraldo falou eu, a Carol tá. Oi, Geraldo. Isso. Vamos lá, Quem gente. mais? A Soares tá também. A Day com certeza tá, né? A Inês também nunca pensou no teste de desemprego. Eu ainda, A Sofia disse que nunca pensou que Sofia, ela só estuda. né, Sofia Vai já tá de estudar bom então, tamanho. gata. Já tá de bom tamanho só estudar, Sofia. E aí, gente, uma primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é a questão da identidade. Quando a gente pensa num teste, então, eu quero trazer aqui para vocês, assim, você tem cuidado da sua identidade? E aí, assim, por exemplo, quando a gente fica desempregado, e aí a gente vai fazer como se fosse um faz de conta mesmo, tá? Ah, eu fiquei desempregado. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? A Andressa sabe bem, né? A Andressa sabe bem. Recentemente ela ficou desempregada, mas ela está aqui conosco empreendendo, né? E, Andressa, a gente tem que cuidar da nossa identidade. Quando a gente fala identidade, aí meu pai sempre falava assim para mim, Solange, a única coisa que você tem é seu nome. Então, assim, nas nossas documentações, quem é casado, quem mudou de nome quando casou, você se preocupa com a questão da sua identidade? E aí, coloca aí pra mim. Sim? Nunca pensei nisso? Você tem observado como que estão todos, por exemplo, os seus documentos? E aí é importante isso, gente, porque quando a gente vai para uma entrevista, e é um dos tópicos que eu vou colocar aqui, que faz parte do teste, e isso vai fazer parte. É uma das primeiras coisas que a gente tem que ter, a nossa documentação em dia. E aí? Será que a gente está com essa documentação em dia? A Carol está falando que sim. Andressa, e aí? Você passou por isso? Passei por uma dificuldade, porque eu precisava fazer umas atualizações e eu não fiz. E agora eu estou tendo que correr atrás e é bem trabalhoso, viu, Sol? Bem trabalhoso. Então é algo que, assim, foi uma lição que eu aprendi. Nunca mais vou ficar com documentação pendente. Então, assim, gente, se hoje, mesmo que você não esteja desempregado, porque o teste justamente para prevenir.
Então, se isso vier a acontecer, a gente não sabe quanto tempo ainda vai, né, a questão do Covid, da pandemia, quanto tempo a gente ainda vai ficar enclausurado. É importante vocês se prevenirem. E assim, como a Andressa disse, ela teve que fazer do nada, porque ela não esperava, e aquela coisa. Na maioria das vezes, realmente a gente não espera. Sabe por quê? É uma coisa que as empresas falham, é de dar feedback. Né? A maioria, né? A maioria, eu digo, que elas falham em dar feedback. Hoje as pessoas elas estão buscando mais, né? Estão buscando mais conhecer os seus liderados, né? Os líderes das empresas. Então, assim, é uma coisa que está sendo gradativo, está se aumentando. Mas não é uma coisa que é comum. Tá? Então é muito importante você deixar aí toda a sua documentação em dia, porque, como eu disse, é um teste, tá? Se hoje eu tivesse que passar por essa situação, estaria tudo certo? E, como a Andressa falou, é muito mais difícil fazer isso agora, por quê? Porque os órgãos estão fechados, demora para dar resposta, tem menos pessoas trabalhando, não é isso, Dessa? O prazo mínimo para tudo que você vai solicitar é de 30 dias. Então, bem mais complicado. Uma loucura. Bem mais complicado. Então, assim, se atentar a isso, tá? As suas documentações, a sua identidade. Isso é muito importante. A segunda coisa que eu quero falar é sobre contato. Gente, eu participei de um seminário em que eles falavam assim, a quantidade de contatos que você tem no seu celular, se você multiplicar por um número a menos, então, por exemplo, eu tenho 900 contatos. Se eu multiplicar 900 por 899, é a quantidade de network que eu consigo fazer. Vocês sabiam disso? Então, assim, como é que tá os seus contatos? Você Fala sabe... o número de novo, Sol. Por favor, quantos contatos exemplo, tem vezes... vezes um número a menos do que a quantidade total. Então, por exemplo, eu tenho 900 contatos, eu multiplico por 899. E aí é a quantidade de network que eu consigo fazer. E o que você tem feito com esses contatos? Você tem feito o network necessário? Se hoje você ficar desempregado, você sabe para quem que você pode ligar? Você sabe se esse telefone está atualizado? Você sabe se esse telefone está atualizado? Se a pessoa, de repente, mudou, se ela nem está mais naquele emprego que quando vocês conversavam ela estava, enfim. Para quem que você vai pedir ajuda? E, gente, não é errado, tá? Pedir ajuda nesses momentos. Olha, eu saí da empresa, fui desligada, eu preciso de uma indicação, a gente já trabalhou junto, enfim. Não é vergonha, não é errado, você tem que sim contar com essas pessoas. Então, assim, será que os 900 contatos que eu tenho no meu celular, nem para isso eu consigo um contato, uma indicação? Olha lá, a Carol tá falando que o dela tá péssimo. Então, assim, e como é que tá os seus, Andressa? Eu vou fazer uma atualização, viu? Eu andei fazendo, assim, como eu saí da empresa, eu acabei fazendo uns contatos, porque como a gente trabalha com liderança, você acaba tendo alguns contatos a mais e fica muito forte isso. Mas em outras oportunidades eu já não sei como é tanto. Então, assim, é bom realmente atualizar. Já coloquei aqui na minha lista para amanhã e eu já vou começar com isso. Aí a pessoa fica falando assim, ó, mas eu não tenho para quem ligar. Será? Se você tivesse se preocupado em se atualizar, né, em relação a essa quantidade de pessoas que você tem em contato, porque não é só família, né? Não é só família e amigos, a gente tem contato mesmo de empresas, de pessoas que nós já trabalhamos. Então pensa, quanto que dá a conta? Faz a conta ainda, você está com uma calculadora fácil ou não? Não. Não, então. Mas, gente, não, eu queria saber assim, quanto que daria 900 vezes 899. É uma quantidade infinita 899. de contatos que a gente pode ter. Então, assim, por que hoje, então, você está aí parado e não está fazendo networking? O que está te pedindo? Né? De repente, é essa atualização realmente que não está acontecendo, que você não tem. E aí são coisas que você, tenho certeza que você aí que está assistindo a gente, você não tinha pensado. Nem eu não tinha pensado nisso, mas eu pensei, gente, é muito importante que as pessoas tenham isso atualizado. Porque, de repente, eu ligo para a Andressa, é um contato que eu não falo há muito tempo, e aí, Andressa, então, eu estou aqui, né, para falar do meu trabalho e tudo mais. Então, não, mas eu não estou mais trabalhando nessa área. E aí, como é que a gente faz? Então, assim, você está deixando de
se apresentar, vamos dizer assim, né? De dizer que você está precisando, de buscar ajuda, por conta que o seu contato está desatualizado. Então, assim, isso é muito importante, tá, galera? Tá? Presta atenção, então, na sua identidade, nos seus contatos, eles devem estar atualizados. E olha a oportunidade de network que você tem. Então, depois você vai lá na sua agenda, dá uma olhada na quantidade de contatos que você tem e multiplica por um número a menos desse total, para você ver a quantidade de network que você consegue fazer com essas pessoas. E aí, sabe o que a gente tem que ouvir, André? Porque as pessoas não têm sorte, não têm contato, não sabem para quem ligar. Será mesmo, gente? É de se pensar, né? É complicado. É de se pensar. Eu mesmo, assim, eu confesso que eu não mexi em toda a minha agenda, mas as pessoas com quem eu tenho essa conexão sempre, eu falei com elas. Mas, assim, precisa de uma manutenção, é algo que é importante. Uma coisa que eu tenho costume de fazer, Sol, é todas as pessoas com quem eu tenho contato em alguma rede. Instagram, Facebook ou LinkedIn, no caso, que é mais de trabalho. Então Sim. fica mais fácil até de você procurar a pessoa. Uhum. Legal, beleza. Então, aí vocês estão analisando, né? Será que eu passei na primeira pergunta do teste da identidade? Beleza. Será que eu estou passando aqui no segundo de ter os meus contatos atualizados? Porque, gente, uma coisa é quando a gente começa a conversar com as pessoas são contatos que são recentes. A questão é contatos que eu já tinha antes, se eles ainda estão lá, né? E se eles podem me ajudar nessa época. Olha lá, a Inês está falando que está revendo, o Geraldo está falando RG sempre renovar a cada 10 Renovar a cada anos. 10 anos. Isso. Né? É igual a CNH, né? A maioria das pessoas que tem carta, anda mais com a CNH do que com a RG, né? Será que está aí no prazo de renovação? Então, se atentar também a isso. Obrigado, Geraldo, pela contribuição. Isso aí, também se atentar a essas atualizações, esses prazos que a gente tem. Beleza? Terceiro, gente, currículo. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu nem sei onde está guardado meu currículo, porque faz o quê? 10, 15, 5, 2, 3 anos que eu estou empregado. Imagina, eu não vou perder o emprego e não tenho que pensar nisso agora. Gente, aí de novo, nós estamos aqui prevenindo. O que você escreveria no seu currículo, Dessa? O meu currículo ele é atualizado a cada 6 meses. Sobre Olá. isso, eu sou super. Por quê? Porque assim, conforme você vai, eu estava numa empresa, eu exercia uma atividade. Então eu sempre deixo atualizado, por quê? Porque quando você deixa o seu currículo atualizado, é sempre bom, mesmo você estando empregado, você disparar para ver como que as empresas que fazem processos seletivos, os RHs percebem você. Será que eu estou sendo chamada? Sou chamada pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses, para fazer uma entrevista, o meu currículo está atrativo, então isso eu sempre tive esse cuidado. Mesmo porque depois que você sai, as coisas vão saindo da cabeça e não fica tão vivo aquilo que você vivenciava. Então nisso eu sou, ó... Aí eu vou falar uma experiência minha, né? Eu fiquei 15 anos numa empresa e eu não pensava nisso, gente. Tudo bem que a minha saída de lá foi realmente uma decisão minha, né? Eu não fui mandada embora, mas foi uma decisão minha de sair, de empreender, né? De ajudar não, orientar pessoas, né? Na sua carreira para poder conseguir chegar onde a pessoa quiser chegar. Enfim, ela tem que ter um objetivo ousado e querer alcançá-lo, né? E o meu currículo, quando eu fui rever, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada. Nossa, gente, eu não lembrava mais em que época que eu tinha feito cursos para colocar lá as datas corretas, né, com as devidas atualizações. Aí eu não sabia onde estava o certificado do curso que eu tinha feito. Então, assim, sempre tenha isso à mão. Aí o Geraldo está falando, eu nunca utilizei um currículo, mas meu portfólio está atualizado se caso precisar. Legal? Então, se você não tem um currículo, se você é empreendedor, esteja com o seu portfólio em mãos, atualizado. Por quê? Porque um cliente ele pode vir até você, né? E ele vai falar assim, então, fulano, cadê o seu portfólio? O que você já fez? Fala aí quais são as ações que você já teve. Eu quero saber, conhecer mais o seu trabalho. E aí? Você não vai ter? Não, eu vou fazer. Gente, acontece que o brasileiro ele tem a mania de deixar tudo para a última hora, né? Procrastinador. Só que a gente está aprendendo, eu acredito que uma das coisas que a gente aprendeu aqui em relação a essa pandemia é a gente se prevenir.
Nós não temos o controle, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? A gente não sabe o que vai acontecer, então a gente tem que se prevenir. Deixa lá o seu currículo, deixa o seu portfólio atualizado, quantos clientes você já atendeu, o que você já fez por eles. Depoimento, testemunho é muito importante. Né? O LinkedIn, que a Day está falando aí, o LinkedIn ajuda bastante nessa questão de você lançar seu currículo, você pedir indicação, né? Porque lá é uma ferramenta totalmente voltada para a área profissional, então isso é muito importante, tá? Então tenha o seu currículo em mãos. E o que a gente tem que ter no currículo desse, você sabe? Tem que ter os dados pessoais, Tá? nome, telefone, e-mail, estado civil, endereço, as formações, a escolaridade, as 3 últimas experiências e cursos extracurriculares. É o que eu coloco. Tá, beleza, isso é o de praxe que todo entrevistador ele vai olhar e é isso que ele busca mesmo, mas assim, o que você pode fazer? A Sol deu uma travada. Como que tá aí, gente? Tá funcionando normal? Tá travando? Tá dando para ver? Me sinalizem, por favor. Vamos ver se ela saiu, ela vai entrar novamente, tá? Já já ela entra novamente, aí a gente continua. Tá bom, Douglas, agora voltou ao normal. A Sol vai entrar, tá bom? Obrigada, Dai. Obrigada, Geraldo. Fiquem aí com a gente, vai mandando os coraçõezinhos para a gente poder chamar mais pessoas, para que as pessoas possam participar, tá? Oi, Luana, tudo bem? A Sol caiu a internet dela e ela já vai voltar, tá? Aproveitando, volta Sol, vamos fazer torcida, tá? E volta, volta. Tava muito interessante, muito bom, né? É bom demais. Qual o motivo desse tema? O tema que foi colocado o tema ele é sobre carreira. A Sol era especialista em carreira, então ela está trazendo um teste para que a gente possa aí, identificar se nós estamos agindo de forma preventiva a encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho ou para se manter no mercado de trabalho, manter aí, até agora ela falou sobre a identidade, como que tá os seus documentos, se está tudo em dia, se está tudo em ordem. A questão de quantos contatos você tem na sua agenda telefônica? Todos os contatos que você faz network com essas pessoas? Você tem muita oportunidade de fazer network, esses contatos estão atualizados, está tudo ok, tudo certinho. Você tem as pessoas para quem você pode pedir auxílio para você se recolocar no mercado, se você for dispensado ou se você está buscando uma oportunidade. Você tem trabalhado esses contatos para fazer network? E também ela estava falando do formato correto do currículo de trabalho, para que se você sempre atualiza o que precisa ter nos currículos de trabalho, as informações que precisam ter. A Sol fugiu, gente. Cadê a Sol? Oi, Matias. Tudo bem, Edson? Esperando ela voltar. A Sol caiu e agora ela não está conseguindo voltar, eu acho. Muito obrigada. Nós estamos aqui engajadas para trazer conteúdo de qualidade para a sua vida. Aproveitando enquanto ela não volta, todo mundo já sabe, quem não sabe, fica sabendo. Nós estamos trabalhando no projeto Mulheres à Sexta Potência. Esse projeto é para trazer o desenvolvimento, o crescimento, tá? Para as pessoas e para que as pessoas possam ter uma evolução. O canal Mulheres da Sexta Potência está sendo divulgado lá no
Oi, voltei. Ela não está conseguindo entrar. Então, aí falando do projeto Mulheres à Sexta Potência, são 6 mulheres falando de várias áreas e toda semana, de segunda a sexta, às vezes no sábado, nós estamos colocando material novo, vídeo novo, tá? Então, vamos lá, gente. Entra lá no canal que está sendo maravilhoso. Você pode aproveitar e aprender muito, compartilhar com os amigos. Já te chamei, tá, Sol? E Jesus! a Sol voltou. A Sol Que voltou. foi O isso, pessoal já tava gente? fazendo assim, ó. Sol volta. Não sei o que aconteceu, perdão. Não sei mesmo. Ai, tudo bem. Vamos lá. Eu estava falando do projeto, enquanto isso, agora você continua. Você estava falando do currículo, do que precisa ter no currículo, o que é importante. Eu acho que é porque a Andressa não queria responder o que era importante ter no currículo, porque tudo aquilo que ela falou, claro, obviamente, tô brincando, é importante ter. Mas assim, como que eu faço para deixar o meu currículo mais atrativo? Quem quer chutar aí? Gente, Ei, gente. uma coisa muito importante que a gente tem que observar no currículo é a questão do objetivo, né? Voltei, Dai, voltei, gente, voltei. Manda Ei. coraçãozinho. Não sei o que aconteceu aqui com a minha internet, mas enfim, estou aqui de volta. Então, e assim, no seu currículo, você tem que observar qual que é o seu objetivo. A gente fala muito de propósito, né? Quem trabalha com inteligência emocional sabe que a gente fala muito sobre missão, sobre propósito. E no ambiente corporativo, é a mesma forma. Qual que é o meu objetivo? Em que eu quero trabalhar? E aí, eu já quero adiantar aqui, quando a gente fala sobre descubra a sua melhor qualidade. Sabe o que acontece? Às vezes, as pessoas, elas fogem um pouco. Tem pessoas, quando a gente faz entrevista, a gente pergunta assim, me fala uma qualidade sua. Aí a pessoa fala assim, nossa, difícil, né? Não sei dizer. E ela sabe, pior que ela sabe. É que muitas vezes a pessoa, as qualidades dela, ela não consegue enxergar, porque é como se fosse uma mochila. Então, imagina a gente assim, carregando uma mochila. Quem consegue ver as costas da nossa mochila é só quem está ao nosso redor. A gente mesmo não consegue ver, né? Então, assim, as pessoas conseguem enxergar em nós as nossas qualidades, só que muitas vezes nós mesmas não enxergamos. Entende? Então, assim, qual que é a mochila? O que você tem carregado aí nessa mochila? Quais são as suas qualidades? Deixa, fala pra mim, quais são as suas qualidades? Eu sou muito focada em resultado. Tá, Então, mesmo que eu tenha um desafio, que eu fique cansada, fatigada, que eu não veja uma oportunidade, eu vou seguindo em frente até achar a oportunidade. Eu estou sempre aberta a aprender novas coisas, novas atividades. E eu gosto muito do desafio de diminuir tempo de fazer atividades. É uma coisa que eu amo fazer. Então, por exemplo, na última empresa que eu trabalhei com tempo de atendimento, quando eu entrei lá, o tempo de primeira resposta era 12 horas. Quando eu uou, saí de lá, a gente já estava trabalhando para o tempo de primeira resposta ser 2 horas. caraca, A né? gente diminuiu muito e foi a atividade que a gente foi fazendo, e copy e tudo mais que a gente foi aprendendo a fazer, porque eu não sabia. E aí a gente foi fazendo, e a gente teve muitos reconhecimentos, bônus e tudo mais por conta disso, fora que o cliente fica mega feliz. Legal, muito bom. Será, então, assim, que você tem pensado quais são as suas qualidades? O que você vai trazer o que você vai agregar para a empresa, né? Ou o que você vai agregar para o seu cliente, aí a gente falando de portfólio, como a gente estava falando, né? Então, assim, você tem que descobrir qual que é a sua melhor qualidade. Sabe por quê? O Abraham Maslow, o que criou a teoria de Maslow, né, das necessidades básicas e tudo mais, ele é um psicólogo, né, renomado do século XX. E aí ele escreveu uma teoria, gente, né, a teoria de Maslow, e ele escreveu assim, a teoria de Jonas. Alguém aqui já ouviu falar da teoria de Jonas?
E aí Jonas, que eu falo aqui, é o personagem bíblico. E aí não sei se vocês têm conhecimento, mas Jonas, você vai contar a história desse? Você quer que eu conte? Não, você pode contar e eu só fico aqui, ó. Jonas, gente, Acrescenta. ele foi escolhido para poder levar a palavra para uma cidade chamada Nínive, só que ele, teimoso, não foi. Entende? Ele não quis ir. Ele estava fugindo da qualidade dele, que era proclamar o evangelho, enfim, para que aquelas pessoas pudessem se converter. E aí, olha que sacada, o Maslow escreve a teoria de Jonas comparado a isso, as pessoas que, eu estou lendo aqui, tá, que eu anotei. Então, pessoas que sentem medo do seu próprio talento. Será que você tem tido medo do seu próprio talento? Né? Eu pedi para vocês pensarem qual que é a sua melhor qualidade, seu melhor talento. Será que você tem tido medo desse talento? O talento do Jonas era falar. Era convencer as pessoas, né? Era ser persuasivo. Então, Maslow também tem essa teoria, Dai. Ele tem a teoria de Jonas. E aí, assim, as pessoas, às vezes, elas fogem do seu talento. Todos, na verdade, todos têm uma Nínive, ou seja, eu tenho um propósito, né? E aí, o que o Jonas fez? Ele não foi. Ele não foi. E para trazer ele de volta, ele fugiu, né? Pegou aí uma carona num barco, e aí nesse barco que aconteceu, teve uma tempestade, começou o mar a ficar muito agitado, e aí o dono do barco não sabia o que estava acontecendo, falou assim, não, a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Aí eles viram que o Jonas estava lá quietinho, dormindo, ele falou, não. Aí ele falou assim, não, olha, o problema sou eu. Me joga no mar que vai resolver tudo. Aí o dono do barco jogou o Jonas no mar, o mar se acalmou e o Jonas ele foi engolido por um peixe, né? E aí lá ele teve várias reflexões, Deus falando com ele. Depois ele foi vomitado e ele foi atender o que ele tinha que fazer, ir na cidade de Nínive falar. Então, assim, preste atenção se nessa sua mochila que você carrega, que você não consegue ver os seus talentos, se você não está fugindo de algum talento. Você com certeza tem uma Nínive para você ir lá e falar, para você ir lá e colocar o seu talento à disposição. E aí, da mesma forma eu falo, isso também acontece nas empresas. Que talento, qual que é o seu melhor talento para estar ali na empresa? Eu sempre pergunto assim, quando eu faço entrevista, por que eu tenho que te contratar? Andressa, o que você falaria para mim? Porque eu vou trazer muitos resultados, vou mudar resultados. Quando eu recebo essa pergunta, eu pergunto para a pessoa qual é o resultado, o que ela precisa mudar na empresa dela hoje. E aí, conforme a resposta que ela me traz, eu trabalho a minha resposta. Porque, por exemplo, eu preciso melhorar, né, seguindo o exemplo que eu estava falando antes, o tempo de resposta do meu atendimento, melhorar o processo. Eu vou trabalhar no seu processo fazendo isso, isso e isso. Então, eu procuro trabalhar dessa forma para ir mais no que a pessoa quer, para não ser tão vago. Isso aí. A Paty colocou aqui que não sabe qual que é o talento dela ainda. Paty, todos têm. Aí sabe o que você pode fazer? Para quem ainda não encontrou o seu talento, não consegue enxergar, o que acontece? Pergunta para as outras pessoas. Sabe por quê? Porque elas veem a mochila. Elas estão vendo a mochila cheia de talento, cheia de qualidade. Fala, Dessa. As pessoas veem o que você não vê. É igual eu. Às vezes as pessoas falavam assim para mim, Andressa, você precisa pregar na igreja. Oi? Não, deixa eu lá. Deixa eu receber o povo lá na porta, que é mais gostoso, ficar dando abraço. Até o dia que eu fui e fiz a primeira vez. Eu falei, sei onde é que eu tenho que ficar estacionado. Então, gente, assim, não fuja da sua qualidade. Descubra qual que é o seu maior talento. Porque, com certeza, você tem um lugar, pessoas para você ajudar a transformar. Certo? Exatamente. Beleza. Agora a gente vai falar das entrevistas. Como é que hoje a entrevista ela mudou um pouco, né, por conta dessa pandemia. Hoje eu estava fazendo um processo seletivo e começou ontem, na verdade, e aí eu estava analisando os currículos e fazendo o processo, tudo foi o quê? Online. Isso tinha há 3 meses atrás? Raríssimas empresas faziam isso. Ou quando é uma multinacional, e aí o RH é fora, enfim.
Mas a gente tem que se adaptar. A gente não se adaptou com o trabalho em casa, né? Quem estava na empresa teve que trabalhar em casa. Ou quem tinha um negócio teve que se adaptar em casa. É a mesma forma. Como que funciona? Então, nós temos dois tipos de entrevista. Uma entrevista que é online ou uma entrevista que vai ser presencial. Como que eu me porto? Gente, é a mesma coisa? O que vocês acham? Uma entrevista virtual é a mesma coisa de uma entrevista presencial? Coloca aí, o que vocês acham? Determine e vai, isso mesmo. Gostei, Catiane. É isso aí. O da Inês é ajudar e cuidar e transformar. Legal. E a Inês faz isso muito bem, com certeza. Com certeza. Gente, a entrevista virtual, você tem que estar preparado. Não existe, a gente fala de código de ética, né, quando a gente faz a entrevista presencial. O que é importante, Andressa? Como é que você vai numa entrevista presencial, quando é presencial? Geralmente eu vou bem vestida, mais pro social, cabelo arrumado, maquiagem adequada, a roupa precisa ser decente, não indecente, afinal você também se vende com a sua vestimenta, calçado. Eu tomo cuidado com a postura, tomo cuidado com o vício de linguagem, o que eu fico na mão, antes da entrevista, assim, eu me preocupo no contexto todo. Eu não chego muito cedo, porque se você chega mais que 15 minutos antes, demonstra ansiedade. Pelo menos foi o que eu li. Então, tem vários cuidados que eu tomo. Não sei se está certo, mas acho que é isso aí. O importante, assim, numa entrevista presencial é você ser pontual. E, realmente, você vestir roupas que são sóbrias, então, nada que seja transparente, né? Se for mulher, saia, decotes, né? Então, é mais fácil você ir com um terninho mesmo, bem básico, e não exagerar nas cores, né? Uma maquiagem que seja mais neutra. Leva o seu currículo impresso, isso é muito importante. Agora, numa entrevista virtual, gente, na verdade, essa ética que a gente fala tem que ser a mesma. Aí eu vou contar uma experiência aqui para vocês, sério. Eu estava com uma vaga de analista financeiro. O cara estava de regata. Eita. Eu falei assim, pensei comigo, só faltava ele estar com um copo de cerveja na mão. Oi, Solange, e aí? Eu sou fulano, tô aqui participando da entrevista aí, então, pode falar aí, né? Então, assim, a forma de você se portar, na verdade, ela tem que ser muito mais precavida, vamos dizer assim, né? Quando a gente está presencial, você consegue sentir, né? Quando você está aqui no virtual, se você não olhar para a câmera, parece que você não está olhando para a pessoa, né? Você não está olhando nos olhos da pessoa, mas para você estar olhando no olho, você não pode olhar para a câmera. É complicado, né? É mais difícil da gente criar rapport. Como que a gente cria rapport dessa? Criar rapport. O criar rapport... Você quer que eu explique como cria rapport? Por exemplo, presencialmente, como é que você faria? Eu me posiciono na frente da pessoa... E sem que ela perceba, eu vou copiando os movimentos dela até que ela comece a copiar o meu. E como que a gente consegue fazer isso no online? Dá para fazer, Sol. É mais trabalhoso, mas dá para fazer sim. Dá para fazer? Assim, dá para fazer. Conforme a postura da pessoa. Se a pessoa fica mais encurvada, você fica. Se a pessoa fica mais... ereta, fica também, mais reta. Isso, se a pessoa fica com alguma coisa na mão, que nem eu tenho mania de ficar com a caneta na mão, você fica também. Procura sentar um pouco mais longe para a pessoa poder te perceber, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e vai fazendo. E quando você conecta, a pessoa sorri com você, as expressões ficam semelhantes, isso é muito bom. Isso eu já... tô de olho. Então, assim, dá para fazer no online, e aí se atentar realmente a tudo isso que a Andressa falou. Então, se a pessoa fala mais rápido, você fala mais rápido. Se ela fala mais lentamente, você vai falar lentamente, como ela está dizendo, com uma voz mais tranquila. É que eu sou 220, né? Eu sou uma pessoa acelerada, e hoje já estou mais acelerada ainda. Mas, assim... você criar rapport é você entrar na mesma sintonia que a gente fala, né, da pessoa, tá? Isso é muito importante. E uma outra dica que eu quero deixar aqui, principalmente na entrevista, seja ela online ou presencial, venha com ousadia.
Por que é importante ter ousadia? O que você acha, Dê? Olha, agora eu fiquei curiosa. Sabe por quê? Porque eu tenho um pouco do precavido. Então, assim, eu sou ousada, mas eu tenho receio de prometer algo e não cumprir. Então, você precisa ser ousado ao ponto de eu me arrisco a fazer isso novo, eu estou disposto a aprender, a inovar com você, a buscar e tal, mas não prometa aquilo que você não vai fazer. Ó, Então, me ensina, vamos lá. o pessoal tá falando aqui, ó, eu sou inquieta, eu gesticulo muito. Tem gente que fala muito com as mãos. Eu falo muito com as mãos, né? Você pode perceber. Eu tô aqui o tempo todo falando com a mão. É coisa de louco. Quando eu falo para a pessoa vir com ousadia, o que acontece? Eu vou dar meu exemplo na empresa. Tá? A Bíblia, que eu vou colocar aqui um pouquinho da Bíblia, lembrando um pouquinho da Andressa. A Bíblia fala pra gente não ser morno. Isso. Ou a gente é quente, ou a gente é frio. Entende? Morno. Isso, Você tá ali, nem faço, nem deixo de fazer. Então, assim, quando eu falo vir com ousadia, principalmente em entrevista, é você estar preparado a qualquer coisa que forem te perguntar. É você, por exemplo, se for uma dinâmica de grupo, você ser a primeira pessoa, eu lidero, eu respondo, eu quero fazer, sabe assim? Você tem iniciativa. Né? Isso demonstra você ser uma pessoa proativa. Mas Sol, eu não sou isso, que nem a Andressa falou. Eu tenho essa dificuldade. Cara, uma coisa que a gente aprendeu, é uma coisa que você tem que colocar em constante, e assim, são todos os dias, vai com medo, mas vai lá e faz. Tá? Aí lembra que a Fernanda falou ontem? Yes, yes, cara, se empodera. Se empodera para você poder sentir... Ontem não, né? Foi segunda, né? Foi segunda. Isso. Se empodera, cara. Faz o yes, sabe assim? Você coloca na sua fisionomia aquilo, então você vai empoderada e tudo que você tiver que fazer, você vai fazer com maestria. Então, assim, vá com ousadia, tá? Só que, assim, não perde a linha, né? Porque, assim, é bem tênue essa linha. Quando eu tô sendo exagerada, que não é necessário ir com toda essa ousadia, e quando que eu vou ter que usá-la com moderação. Porque ousadia também exagero é complicado. Só que assim, o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Né? Então, se eu me disponho, eu realmente estou me dispondo. Quando a gente faz dinâmica em grupo, gente, o que a gente quer observar em vocês, olha aqui eu falando aqui, né? Não sei se tem psicólogo aqui, e se tiver, me ajuda aí. Mas o que a gente quer observar em você são seus comportamentos. Como que você vai reagir em equipe, se você vai esperar que alguém conduza, se você vai conduzir. E isso já mostra pra gente também, quando a gente faz em testes, qual o seu perfil comportamental. Será que eu sou dominante? Eu sou a pessoa que vou liderar, que vou falar, vem gente, vamos fazer, porque a gente tem que entregar resultado. Será que eu sou uma pessoa influente? Galera, e aí, como vocês... Então, cara, como é legal estar aqui com vocês. E aquela pessoa que vai entusiasmar, que vai chamar a galera, sabe? Será que eu sou uma pessoa mais reservada? Se vier falar comigo, eu falo, não tem problema. Mas assim, legal, joia. Ou então eu sou aquele, não, tô anotando tudo, hein? Tô anotando tudo, porque eu tenho que ver se tudo isso que está sendo falado tá certo. Então, assim, são essas coisas que a gente observa, tá? Qual é o seu perfil comportamental? Então, assim, não tenha medo. Pega lá a sua mochila com as suas qualidades, vá com ousadia, coloca realmente, veste. Só que saiba o que tem dentro da sua mochila. Porque se você não souber, só as outras pessoas vão enxergar. E aí, como a Andressa disse, às vezes a gente recebe algum elogio, nossa, você é boa nisso. Você imagina, eu não tô vendo isso. Como que é isso? E você acaba não acreditando, né? E colocando as pessoas que estão ao seu redor em descrédito. Imagina, tá louco. Tá sabendo o que tá falando. E a pessoa está sabendo o que tá falando, sim, porque ela consegue enxergar essa qualidade em você, certo? Joia. Última coisa que eu quero falar, gente. E aí também, falando ainda em relação à entrevista, é trabalho em equipe. Tem pessoas que sabem trabalhar muito bem em equipe, tem pessoas que têm certa dificuldade, né? E assim, o exemplo que eu quero dar de trabalho em equipe, que todos nós um dia passamos é na nossa família. O nosso trabalho em equipe começa em família. Só que aí é uma coisa assim, bem complicada. Por quê? Você não escolheu,
seu pai, sua mãe, né? Sei lá. Você não escolheu onde você ia nascer, enfim. Mas foi ali que Deus te colocou, né? Só que a gente tem esse desafio de ser equipe em casa. Quem vai lavar louça? Quem vai lavar roupa? Quem vai fazer comida? Sei lá, quem vai ajudar a mãe a isso? Quem vai ajudar o pai a fazer aquilo? Então nós já somos equipe desde quando a gente nasce, a gente está numa família. Seja ela pequena, seja ela grande. Ah, Solange, mas tem pessoas que, sei lá, não conhecem seus pais, enfim, né? Não conhecem seus pais biológicos, mas foram adotados. Tem pessoas que passaram até por lugares, né, em que ficaram ali para ser adotados. Enfim, mas de qualquer forma você tinha outras pessoas, você não estava sozinho. Como é que você agiu? Como é que você age né, em relação ao trabalho em equipe? E assim, o que mais tem nesse tipo de trabalho em equipe, por exemplo, falando agora da família, é cobrança e menos celebrações. E aí a gente acaba levando isso para a nossa vida profissional também. Por isso que a dificuldade que todos têm de, olha, obrigado pelo que você fez, de dar feedback positivo. Porque as pessoas, gente, o ser humano, ele só enxerga o que está ruim. Né? A maioria. Tem pessoas que já são evoluídas, que buscam esse conhecimento e conseguem enxergar. Não, peraí, o copo tá mais cheio do que vazio. Agora tem pessoas que só conseguem enxergar o copo vazio. Nossa, tá vazio. Não tá cheio. E nunca vai estar bom. Né? Então, assim, o que é mais interessante, gente, nós somos seres totalmente diferentes um dos outros. E olha que maravilha isso, o quão bom isso é a nossa diversidade. Aí falando dos nossos perfis, né, que eu acabei de comentar, já pensou se todos nós fôssemos iguais? Então, assim, como é que eu trato o outro? A importância de eu me conhecer, lembra da mochila? Eu tenho que saber quais são as minhas qualidades, né? Eu tenho que saber quais são os pontos que eu tenho que melhorar. E aí, assim, todas as pessoas, gente, elas são ensináveis. Você é uma pessoa ensinável? Você está com o seu coração aberto e disposto para aprender? Porque é isso que é trabalho em equipe. É você aprender como você age, aprender como o outro age e vocês chegarem num consenso, porque muitas vezes você vai ter que ceder, o outro vai ter que ceder para poder encaixar, né? Para a gente chegar no mesmo objetivo. Mas você está com o seu coração disposto? E aí, Dessa? Olha, eu estou vivendo um momento que eu estou aprendendo muita coisa. Um exemplo simples é a questão de aprender a mexer no Canva, por exemplo. Eu fiz uma arte esses dias que eu jamais pensei em fazer na minha vida, porque até então a gente tinha quem fizesse. Aí eu aprendi a fazer, eu gastei um final de semana para aprender a fazer, mas eu descobri que eu sou uma canvanata. Porque eu me abri, eu me dispus. Em tudo que você for fazer, é bem o que você colocou, Sol. Tudo que você for fazer, coloque intensidade, seja Exato. intenso naquilo, se entrega, se joga, mergulha. É igual a partir do momento que eu decidi trabalhar com a questão do coach, a parte da espiritualidade, eu tenho vivido experiências com Deus, da minha conexão com Deus, tem sido assim uma coisa que às vezes eu falo, nossa, gente, por que eu não fiz isso antes? Sabe? E assim, são momentos extraordinários. Então, em tudo que você for fazer, seja intenso, viva aquilo, se abre. Não fica pensando, eu não consigo, eu não sou capaz, não é possível. Não, vai e faz. Você consegue sim. Principalmente se alguém levantar a bandeira e falar assim, eu vejo isso em você, eu vejo o potencial disso, eu vejo essa qualidade de você fazendo isso. Se alguém vê, é porque você faz. E é uma qualidade, então viva essa qualidade. E aí assim, ó, se a gente, aqui, igual a Catiane tá falando, né, eu quero ser uma eterna aprendiz, é isso, a gente tem que ser pessoas ensináveis, gente, 100% do tempo, né, então assim, saber fazer perguntas, dar feedbacks que são positivos, né, instruir. Então, um bom líder também aí, tudo isso que a gente está falando também é liderança, como é que você tem liderado aí sua vida, né? Nesse momento, por exemplo, das entrevistas que a gente está falando aqui, como é que você se posiciona lá? Você está disposto a ouvir o feedback que você vai ter dos seus colegas? Porque muitas vezes a gente coloca as pessoas para interagirem entre elas, né? Me fala aí, o que você achou, tal. E aí, assim, é aquela coisa, não estou vendo a minha mochila. E a mochila
Obviamente que ela tem as nossas qualidades, mas também tem as coisas que nós temos que melhorar. E, gente, todo mundo aqui tem coisa para melhorar. Não sou perfeita, não somos, ninguém é. E é um aprendendo com o outro. Esse é o X da questão, sabe assim? É mais amor, né? Aprender uns com os outros e não achar que o seu conhecimento... Ah, mas eu não vou falar isso pra Andressa, porque senão, ué, ela vai ter o mesmo conhecimento que eu, e aí? Gente, a gente tem que disseminar, a gente tem que multiplicar, a gente tem que dividir, né? Pra gente poder ter o resultado que a gente tanto quer. E não guardar tudo pra gente, esse egoísmo. E uma pessoa, por exemplo, um líder egoísta, cara, ele não tem ninguém do lado dele. Ele não vai ter a equipe dele na mão dele. A Catiane, ouvir as dicas, as críticas, gosto de críticas construtivas. Mas muitas vezes, você não vai ouvir crítica que é construtiva, Catiane, e aí? Então, assim, o que valor que eu dou para isso que eu estou escutando? Eu vou absorver e falar assim, tá bom, realmente eu errei e vou repensar um outro caminho para chegar nesse resultado, um resultado que seja bom, né? Ou, caraca, meu, por que a fulana falou desse jeito comigo? Nossa, eu não quero mais ver ela. Vou chorar, não sei o que, vai ficar lamentando aquilo que você ouviu. Então, assim, depende também muito de nós, como que a gente absorve isso. O quanto eu vou ficar sofrendo por um grito que a Andressa deu comigo. Cara, se ela deu um grito, ok, eu estava errada, entendi o grito, tudo bem. E não ficar assim, nossa, mas por que a Andressa gritou comigo? Meu Deus, será que eu vou perder a amizade dela agora para sempre? Sabe umas coisas assim que você... Gente, a nossa mente, se você não está no controle dela, é problema. Então, a gente falou aqui, né, nesses dias todos sobre maternidade, né? A gente falou sobre o controle das emoções. Você tem que estar no controle da sua mente. Pensamento gera sentimento. Sentimento vai gerar o seu comportamento. Comportamento vai gerar a sua crença. Sua crença gera seu resultado. Então, assim, hoje, preste atenção muito, muito nisso. Hoje, os resultados que você tem é pelo que você pensa, tudo começa aqui. Certo? Tudo começa aqui. Então, assim, quanto mais cedo você exercer um coração disposto, melhor vai ser. Tá? Quanto mais cedo você exercer um coração disposto para ajudar quem estiver do seu lado, para ajudar quem estiver trabalhando na sua equipe, ajudar as pessoas ao seu redor, na sua casa, o foco tem que ser sempre na questão do desenvolvimento. Então, quando você for por uma entrevista, que lá tiver uma dinâmica de grupo, cara, esteja com seu coração disposto. Seja, né, vá com a intensidade que a gente falou aqui, da ousadia, seja ousado. Realmente faz por merecer. Você ter saído de casa, ter pego uma condução, ter se disponibilizado de estar ali. E outra, né, você realmente quer essa vaga que você está concorrendo? Então, o pensar nisso é agora, que de repente você ainda está empregado, que você não está passando pela situação de milhares de pessoas que estão passando, né, no Brasil. Então, o teste do desemprego, ele é tão importante quanto o teste do Covid. Será que se isso me acometer... Dá uma mexida no seu fone, o pessoal tá reclamando que tá com eco. Dá só uma mexidinha aí pra ver se melhora. Melhorou? Vê aí. Fala pra mim, Eli, se melhorou, por favor. Tá bom? Ah, então tá bom. Obrigada. Continua. Joia. Desculpa interromper. E aí, assim, perdi o fio da meada, mas tudo bem, gente. Acontece. É assim, você estar disposto, como eu disse, estar disposto, coisa, tudo bem, Deus, não tem problema. Acontece, nega, isso acontece, é a questão do ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Então, assim, de você realmente estar disposto, vá com o seu coração. E assim, aquela coisa, é a vaga que realmente você quer? Porque muitas vezes você vai atender uma vaga que você não quer fazer parte. E esse é o momento, gente, não deixa para amanhã. Esse é o momento de eu rever os meus, por exemplo, a minha identidade, meus documentos, os meus contatos. Lembra aí de você entrar para você ver os seus contatos. Eu rever o meu currículo, eu nem sei onde está, eu vou ver. Vou ver meu portfólio, o que eu tenho entregue para as pessoas, o que eu vou começar a entregar. E aí o que é mais interessante, quando você começa a rever tudo isso, você abre portas para novas ideias. Né? Tanto dos contatos você tem network, do seu currículo você tem novas ideias, de produtos que você pode oferecer, de coisas que você pode mudar no seu currículo, entende? Na entrevista, cara, como é que eu tenho que me portar? Então é muito importante você criar rapport com as pessoas, né? Observar
observar tudo que a pessoa está falando, realmente ouvir, tá, gente? Uma coisa muito importante é vocês exercitarem a escuta ativa. Ouçam, não fica já pensando na resposta. Ouça o que a pessoa está te dizendo, tá? Deixa a pessoa falar, absorve o que ela está te dizendo para depois você pensar no que você vai responder. Muitas pessoas, elas perdem a oportunidade porque responde bate pronto, não deixa a pessoa falar, corta ela no meio, não deixa concluir o raciocínio. Isso é muito complicado numa entrevista. Então, assim, vá com calma, reveja todos esses pontos aqui. E é isso que eu queria deixar hoje para vocês. Gratidão imensa. Espero ter contribuído aí com vocês. E lembre sempre, tenha o coração disposto a tudo que você se propuser a fazer. E aí, vai falar do projeto? Eu já falei, enquanto você Bora. fugiu da live e voltou. Quero saber, gente, vocês gostaram? Rapor é muito legal, também acho. Dai também acho. Rapor é muito legal. Fala Vamos pra lá. gente, o que vocês acharam? Tem alguma sugestão? Por favor, depois deem feedback sobre a live, o que vocês gostaram, se tiveram aprendizados. Alguém tira a foto para nós aqui, por favor. Eu vou tirar, peraí. Sorria. Você vai tirar? Vou. Pronto. Isso. E manda feedback pra gente no particular, manda sugestões, entra no Mulheres da Sexta Potência lá no Telegram. Se você... com tudo que foi levantado hoje aqui, na segunda e na terça-feira, se você entende que você tem a necessidade de um profissional para te ajudar, nós estamos aqui, a Sol, especialista em carreira, eu em espiritualidade, desenvolvimento, a Paty em maternidade, a Fer em... Pose, faz pose. Acho que foi, né, gente? Em controle das emoções. Então, assim, gente, e lá no Telegram a gente está colocando vídeo toda semana, tem coisas que a gente traz lá que a gente não traz aqui, são assuntos diferentes. Então, assim, aproveita, sabe? Aproveita, entra, participa, compartilha, vem com a gente está fazendo essas lives seguidas, sempre temas novos, diferentes. Então, assim... procure um profissional. Se você não está conseguindo fazer sozinho, você precisa de um especialista, nós estamos aqui. É a nossa função, a gente tem o compromisso, o propósito, a gente trabalha com isso, a gente estuda, a gente está focado para você. E é isso, entendeu? Se até hoje você não conseguiu, é porque você não consegue sozinho. Entenda isso. Você precisa que alguém te auxilie, que alguém faça, coloque as ferramentas, enfim, faça com que você chegue mais rápido ao seu objetivo. Só lembrando uma coisa, não sei quanto tempo a gente tem aí, na semana do dia 1º... 2 minutos. Na semana do dia 1º de junho, eu estarei convidando as meninas da Sexta Potência, tá? De segunda a sexta-feira a gente vai estar em live, trazendo mais conteúdos para vocês. E em breve, gente, eu quero falar aqui, o nosso webinário tá chegando. Então, assim, se inscreve no nosso canal. Nós estamos preparando um material super supimpa para vocês, top, para vocês estarem conosco e vocês progredirem, crescerem cada vez mais, porque vocês já são extraordinários por estarem aqui. Lembrando que vocês fazem parte dos 2% das pessoas que buscam conhecimento. O resto, só Deus sabe o que está fazendo. Muito obrigado, gratidão pelo seu tempo aqui. Amanhã tem live com a Inês. Ela é especialista em saúde, às 18 horas. Vem com a gente, nos acompanha, convida. Você está tendo acesso a muito conteúdo. Eu estou salvando no IGTV, então fica 24 horas salvo no Instagram. E no IGTV fica salvo também lá na minha página. Eu sempre erro na hora de falar esse negócio, gente. Muito obrigada. Falta 1 minuto. Muito obrigada. Que Deus abençoe imensamente. Amém. Sol, você é extraordinária, maravilhosa. Eu amo você. Gratidão. Gratidão, gente. Obrigada por participar desse projeto, viu? Gente, muito obrigada. Vocês são demais. Continuem focados no seu desenvolvimento. Vocês merecem tudo. Acreditem no potencial de vocês, na capacidade de vocês. Você merece ser feliz. Você merece conquistar. Deus preparou uma história extraordinária para sua vida. Viva! Viva ela! Beijo! Viva, e nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Tem uns segundinhos ainda, segura. Manda beijo. Manda Carol, coraçãozinho pra gente aí, Naldo, pessoal. Darlene, todo mundo, Dai, todo mundo, Geraldo, Inês, Dai, lindos.
Obrigada. Beijos. Tati. Catiane. Quem mais? Vai subindo os Inês. nomes, deixa eu ver, meu Deus. A Vivi estava aqui um pouquinho, gente. Ah, e Gratidão. sexta-feira tem a Vivi, relacionamento e sexualidade. Calma, tem tempo ainda. Não sei Papo por que tem quente. tempo ainda, mas tem tempo. Papo quente na sexta. Se preparem. Se preparem. Vem conosco, gente. Vem conosco.